Olá, vamos falar um pouquinho sobre a leitura na alfabetização? A leitura deve ser constante na alfabetização, pois ouvir permite à criança ampliar o repertório cultural, aumenta a familiaridade com a língua, desenvolve o comportamento leitor, além de iniciar o processo formal de alfabetização. É importante que toda a turma participe da atividade, expondo suas ideias sobre o que foi lido. Diante disso, nós temos sempre o professor que vai estar sempre lendo para o aluno. Ele lê para a turma, revela as múltiplas possibilidades que os textos oferecem. Essa é uma das situações básicas no processo de alfabetização. As crianças, elas conhecem narrativas, lugares, personagens e autores e têm a oportunidade de se encantar com a leitura. O desejo de aprender a ler para decifrar os livros preferidos com autonomia e descobrir histórias aumenta essa intensidade. A leitura, como uma prática social, ela pode ser ensinada em situações em que a turma toda participe, comentando o que foi lido, levantando e revelando hipóteses e também debatendo ideias. Atitudes como essas, elas compõem o chamado comportamento leitor. É preciso, porém, ter em mente a intenção da leitura. Não basta simplesmente fazer uma sessão por dia, sem propósito. Quando o professor lê, ele tem que considerar a sua ação como uma prática social que emociona, informa, diverte. E isso é muito importante. Mas também deve estar ciente dos seus objetivos didáticos. Se os objetivos deles não estiverem claros, a leitura por si só não dá conta de alavancar o processo de alfabetização, pois faltam procedimentos necessários à mediação entre professor e aluno, os alunos e também a linguagem escrita. A escolha de textos, ela requer cuidados especiais. Elas devem ser obras bem escritas, que encantem as crianças. É importante que o professor também conheça e aprecie a história. A qualidade se faz ainda mais necessária, pois a leitura em voz alta é uma porta fundamental para que os pequenos entrem no mundo letrado. Além da história, as crianças elas assimilam aspectos da estrutura do texto, percebem que, para escrever, é preciso ter muitas letras e colocá-las em lugares certos. Outro cuidado, na verdade, é uma relação ao vocabulário. Não se troca nem simplifica palavras, pessoal. Ao contrário, procure mostrar para o aluno que para descobrir o significado de termos desconhecidos, basta procurá-las no dicionário. E cada palavra contribui para a beleza do texto e ouvir histórias. As crianças elas estabelecem relações com termos que não conhecem e ampliam o seu repertório. É importante garantir, então, a diversidade textual, realizando leituras de obras, leituras literárias, contos, poemas, notícias, entre outros. Esse contato permite à criança aprender características específicas de cada gênero, bem como os propósitos com que são escritos e lidos. A variedade de gêneros deve ser o eixo do trabalho do professor, ou seja, ler diferentes textos com diferentes objetivos. Juntos, então, professor, aluno, eles vão explorar imensamente essa gama de possibilidades num processo ativo da construção do conhecimento. Outra dica é que todas as sessões de leitura, elas são seguidas de conversas para exposição das ideias. Depois de ouvir a leitura de um texto sobre um animal, por exemplo, as crianças se divertem falando sobre o lugar onde ela mora, as outras curiosidades que surgem. É nesse espaço que podem demonstrar livremente as suas impressões. Para tanto, é importante não interromper e não induzir as opiniões. Quando uma criança falar ao mesmo tempo com a outra, basta permitir
e pedir para que esperem a sua vez. É enriquecedor voltar aos trechos comentados pela turma e ajudar a identificar os pontos em que as imagens são fundamentais para o desenrolar da história. Ensinar a ler não é apenas transmitir um conteúdo, mas criar situações em que as crianças possam atuar como leitoras e se sentirem cada vez mais motivadas a ler, em especial porque queriam muito encontrar informações, hábitos que podem ser construídos antes de dominar a escrita. Até mais, pessoal!